Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, sim, vamos falar de uma música. Nossa, entendendo a música em inglês é da Taylor Swift, Lover. Tem muito tempo que eu não faço esse quadro aqui no canal. E na verdade porque, sei lá, me sentindo menos vontade de fazer. E eu gosto de fazer o que vocês pedem, mas também não gosto de fazer algo contra a minha vontade. Então eu tava meio assim, sabe? Tipo, agora não, estamos em outro momento. Mas aí eu ouvi essa música, ouvi várias palavras interessantes, estruturas interessantes que vão ajudar vocês a formar frases. E aí pensei, vamos aqui fazer esse vídeo. Não é que eu parei com o quadro, mas eu só não botei uma periodicidade pra ele. Vamos fazendo assim, quando vocês pedirem muito, ou então quando eu quiser trazer uma música aqui pra vocês, tá? Deal. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E você que tá nessa jornada de aprender inglês, porque hoje vamos pegar bastante coisas aqui detalhadas, já baixa o meu e-book gratuito, 10 segredos para falar inglês, e vamos lá. Bom, essa música aqui tem bastante coisa pra gente falar, e eu quero ir falando de coisas bem assim, gramaticais, sabe? De ajudando vocês a entenderem como formar uma frase, como ela chega nessa frase. Claro que a gente tem que entender que isso é uma música, vamos ter frases que não são usáveis no dia a dia, expressões que, não é nem expressões, mas o jeito, principalmente gramatical, nem é sempre o jeito que a gente usa no dia a dia. Inclusive, muita gente acaba errando tentando trazer essa informalidade tão grande da música pro dia a dia, achando que isso é cool, sabe? Que é legal, que é maneiro. Mas, gente, no dia a dia as pessoas usam as palavras mais simples possíveis. Pensa no português. Peixe. Em músicas e tal, nós temos várias gírias, várias coisas diferentes, mas no dia a dia você chega pro seu vizinho e fala Joe, café, Joe. Não, você chega pro seu vizinho. Oi, boa tarde. Poderia pegar emprestado alguma coisa? Então, você viu? É a forma mais simples da língua. Então, não tente inventar. Vamos aprender o básico primeiro, tá, gente? Coffee, please. Começando aqui, ela fala We could leave the Christmas lights up till January. Ela quis dizer aqui, nós poderíamos deixar as luzes de Natal, né? O famoso pisca-pisca, até janeiro. Essa é a construção da frase, tá? E aí você pensa, nós poderíamos deixar, we could leave. Esse could, ele é, digamos, o passado do can. O can é o nós podemos. O could é o poderíamos. Sempre pensem nisso. Can, posso, pode. Could, poderia. We could. So we could leave the Christmas lights, luzes de Natal, bem simples mesmo. Leave the Christmas lights up. Não tem muito uma explicação pra esse up, é simplesmente uma expressão que é deixar as luzes de Natal lá, né, tipo na árvore, montadas, digamos assim. Leaving Christmas lights up way too long. Till January. O till, ele vem do until, até. Só é uma forma um pouco mais simples de falar, que ela não tem que falar o só fala till. January, que é janeiro. Repete, vai. January. This is our place. We make the rules. Então, esse é o nosso lugar. Nós fazemos as regras. We make the rules. Bem simples, também não tem nada muito mirabolante, ó. This is our place. Esse é o nosso lugar. Essa palavrinha aqui, nosso, que é o our, que eu falei, ele tem duas pronúncias, tanto our, igual a hora, our, e are, igual o verbo to be, we are. Então, ela usou aqui a pronúncia do are, porque combina mais com a musicalidade, né? Tem que falar our. Então, this is our place. Or, this is our place. Esse é o nosso lugar. We make the rules. Nós fazemos as regras. Mas, Cíntia, como que eu sei que esse fazer, no caso, é make ou é do? Por que não seria do? Porque quando você faz a regra, the rules, você usa make. Porque até tem uma breve explicação, eu vou até deixar um vídeo que eu fiz aqui, mas, na real, você simplesmente tem que se acostumar que cada expressão, uma vai levar make, outra vai levar o do, porque é o que combina com aquela expressão. And there's a dazzling haze, a mysterious way about to, dear. Aqui já umas palavras um pouco diferentes, então there's é a mesma coisa que there is. There is. Esse there is aqui, gente, é no sentido de existe. Do verbo haver. A gente também pode falar tem em português, né? Então tem, existe, Só que eu tô falando do existe e do pra vocês verem que não é o ter de possuir alguma coisa, né? Eu tenho um carro. Não, porque nesse caso de ter, de possuir, a gente vai usar o have.
Sim, mas aqui eu não posso falar have a dazzling haze. Não, there is, porque é no sentido de existir. Há uma dazzling haze, que é dazzling significa uma luz muito forte, brilhante, que chega a ofuscar seus olhos. Dazzling star. E haze, ele pode ser como uma névoa, sabe? É névoa mesmo, uma fog. Mas nesse caso é como se tivesse, pensa, tem uma névoa, uma coisa assim meio brilhante na pessoa, é como se fosse uma aura, né? Tipo uma coisa que ele é santo, iluminado. É nesse sentido que ela quer falar. A mysterious way about you. Uma maneira, um jeito misterioso sobre você. About you, dear. Querido. E aí ela faz uma frase, uma pergunta aqui, usando o present perfect. Isso, vamos voltar pra cá. Derrubei o microfone. Calma aí, gente. Que deselegante. Então, uma frase aqui no present perfect que é o seguinte: Have I known you 20 seconds or 20 years? Então, eu te conheço há 20 segundos ou 20 anos? Essa é a frase. Tá, Cíntia, eu te conheço. É uma frase no presente. Mas pensa que você conhecer alguém é uma coisa que não é exclusivamente do presente. Se você conhece alguém, em algum momento você conheceu essa pessoa no passado. Nem que seja um passado de 20 segundos ou um passado de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então você conheceu essa pessoa em um momento do passado e o ato de conhecer ela, de conhecer, você conhece até hoje. Até porque você não desconhece uma pessoa, como a gente fala. Uma vez que você vê, não tem como desver. Então uma vez que você conhece uma pessoa, você não vai desconhecer. Você pode parar de falar com ela, mas parar de conhecer ela só se tiver uma amnésia. Então é uma coisa que tem um período de tempo que a gente usa o present perfect. Então o past participle do verbo to know, que é conhecer, é known. Eu sempre achei esse verbo muito estranho, mas hoje eu gosto de falar ele. Known. I guess you should know. I guess you should know. Have I known you 20 seconds or 20 years? Aqui, numa frase numa vida real, eu colocaria Have I known you for 20 seconds or 20 years? Teria esse for, sabe? Pra indicar o período de tempo. Porém, né, ela colocou assim. Beleza. Can I go where you go? Uma pergunta que significa eu posso ir onde você vai? Bem simples. E aí nós vemos aqui, ó, o can. Can significa posso. Poder, né? Não é o poderia. O poderia, não. Se fosse poderia, seria could. Could I go? Aí seria poderia, mas aqui a gente tá falando posso. Posso ir. Can I go? E aqui a gente troca o sujeito com o verbo can. A gente vai trocar de lugar para fazer a pergunta. Então, numa frase afirmativa, ficaria I can go. E aí a gente quer fazer uma pergunta, trocou. Can I go? Can I go where you go? Eu posso ir onde você vai? Can we always be this close forever and ever? Então, novamente, can we, agora tá falando nós, né? Nós podemos sempre, always, estar sempre assim juntos, be this close, o tanto assim perto. Quando a gente usa esse this close, that close, a gente tá falando, dá uma intensidade para aquilo. Então, perto assim, sabe? This close forever and ever. Então, pra sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente quer repetir que é pra sempre, pra sempre, pra sempre, você não precisa falar forever and forever and forever. Você só repete o ever. O ever já dá essa sensação do sempre, sabe? Forever and ever and ever. Forever and ever. Take me out and take me home. Então, take me out seria me leve pra sair. Take me home, me leve para casa. Então, ela tá falando de um relacionamento, né? Que ela quer tanto que o cara leve ele pra sair, como levar ela pra casa, pra essa questão do aconchego, do dele, sabe? A casa deles. Ela fala muito sobre essa questão da casa, do lugar deles, sabe? Onde eles são só eles dois. Então, take me out and take me home. You're my lover. E aí, muita gente, inclusive, não sabe pronunciar essa contração aqui de you com are. You are vira your. You're my lover. Então, você é o meu amor. Que romântica. We could land our friend's crush in the living room. Então nós, lembra? Poderíamos, nós podemos ou nós poderíamos. Nós poderíamos deixar let our friends, então deixar os nossos amigos crush in the living room. Esse crash é tipo você ficar pra passar a noite, sabe? Ficar na casa da pessoa. Crash. I am gonna crash with my friends at Columbia. Então, we could let our friends or our friends
crash in the living room. Então ficar aí pra dormir depois da festa na sala de estar, living room. This is our place, we make the call. Então o que significa esse make the call? Antes a gente teve make the rules, fazer as regras. Make the call, na verdade, é uma expressão que significa tomar a decisão. We make the call. Não tem nada a ver de fazer a chamada, sabe? Então, make a call pode ser fazer uma ligação, mas make the call é tomar uma atitude, sabe? I make the call here. Então, eu é que mando aqui, eu que tomo a decisão aqui. A última tacada, digamos, sou eu que dou a última palavra aqui. I make the call. Hey, boss, make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. Essa frase é bem legal, ó. I'm highly suspicious, então eu estou altamente suspeita, uma suspeita, highly suspicious that everyone, o que é everyone? Todo mundo. Everyone who sees you, todo mundo que te vê, que vê você, né? Que a gente fala no português que te vê, mas no inglês fica see you, vê você. Mas, gente, por que é sees? Se é todo mundo, né? É, digamos, um plural. E na verdade, gente, everyone, ele é a mesma coisa que it. Então, everyone é a terceira pessoa do singular. Então, everyone sees. Assim como se fosse it sees, she sees. Então tem que ter esse S no final. Want you, a mesma coisa, porque want, o verbo want está concordando com o quê? Everyone também. Então segue a mesma regrinha. Então eu tô com uma alta suspeita de que todo mundo que te vê quer você. Bem louca, né? They'll tell you I'm insane. Aí aqui novamente fechamos com uma frase no present perfect. Se liga. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Então, eu te amo já há 3 verões. Então, aqui ela tá dando uma ideia novamente de um tempos passado. Não é uma coisa pontual. É uma coisa que começou no passado e acontece até hoje. E aí a gente precisa do present perfect. I've loved you. Então, eu te amo. No português fica no simple present porque são línguas diferentes. Mas essa é a ideia. I've loved you 3 summers now. Nesse momento eu já te amo há 3 verões. But I want them all. Mas eu quero todos os verões. Então eu quero todos eles. I want them all. Só que o them foi reduzido a am, só pra ficar um pouco mais fácil de falar. Então, I want them all. Em vez de I want them all. Fica um pouco mais fácil de falar com essa opção aqui. I want them all. Então, eu quero todos os verões. Porque cada verão a gente conta um ano, né? Então, se é 3 verões, há 3 anos. 3 summers ago, we've had some time to get it right. Tem uma outra parte que vai ficar muito, muito, muito grande. E só com essa parte já dá pra aprender muita coisa e auxiliar vocês aí na questão de montar a frase de vocês. Tá vendo? É simples, é só vocês irem pensando em palavra por palavra. Às vezes vão ter expressões e às vezes vocês vão se acostumar. Que, por exemplo, no português você falaria todo mundo que te vê, mas aí você vai entender que no inglês você vai falar everyone who sees you. Não tem esse te ver, é ver você apenas. Então, quanto mais você tem contato, mais você vai se acostumando com a estrutura do inglês. Beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você aprendeu desse vídeo, uma palavra, uma expressão e se vocês quiserem outros, que outras músicas vocês querem aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!